E um dos empresários que esteve na reunião entre o governo e representantes da indústria e do agro foi o presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Roberto Perosa. E ele participa agora conosco no Arena. Muito boa noite, Roberto. Obrigado pela disponibilidade em falar conosco aqui nos estúdios da CNN em Brasília, viu? Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliana. Boa noite, Pedro. Para mim é um prazer estar aqui na CNN com vocês, falando um pouco sobre os efeitos dessa tarifa americana sobre os produtos brasileiros. Prazer é todo nosso. Roberto, como foi a reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o que o setor vê como prioridade nas negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha, é importante dizer que os Estados Unidos hoje é um grande parceiro comercial brasileiro na carne bovina. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior destino, né? Nós mandamos cerca de 1 milhão de toneladas para a China. Para os Estados Unidos, no ano passado, nós mandamos 220 mil toneladas. E esse ano, vejam só, até junho, até o final de junho, nós tínhamos mandado já quase as mesmas 200 mil toneladas do ano passado todo, né? Então, esse ano era um ano que ia ser recorde de exportação para os Estados Unidos, vinha caminhando muito bem. Também porque os Estados Unidos está vivendo um ciclo pecuário de baixa. O ciclo de produção de carne bovina nos Estados Unidos é o menor ciclo nos últimos 80 anos. Então, os Estados Unidos necessita da complementação da carne brasileira para a sua indústria, né, que é onde nós objetivamos mandar a carne brasileira. Os Estados Unidos têm como base de consumo da carne 68% é em hambúrguer. Então, o Brasil manda muita carne da dianteira do boi, da parte dianteira do boi, recortes do dianteiro, para que a gente possa complementar a produção e o blend de hambúrguer nos Estados Unidos. Então, o Brasil vinha numa toada muito boa de exportação dessa carne, que tem um pouco menos de consumo no Brasil, né? Então, complementava a valorização da pecuária brasileira com essa exportação aos Estados Unidos. A nossa analista, a Juliana Lopes, tem também uma pergunta. Ela que viabilizou a entrevista para a gente. Ju, por favor. Bem-vindo, presidente. Muito obrigada por participar aqui da nossa entrevista. A pergunta é a seguinte: a gente tem duas frentes de atuação ali numa tentativa de conversar com os americanos. Tem o governador aqui de São Paulo, tem o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse momento de articulações, de entender o que o Brasil pode fazer para contornar essa crise, o que vocês consideram essencial? É estender esse prazo, ter 90 dias ali a mais para conseguir negociar? É, nesse momento, a reciprocidade ou não? Se a gente pudesse elencar aqui uma questão principal, um ponto principal, qual seria o primordial nesse momento? Olha, uma questão urgente são a questão das cargas que já estão nos portos brasileiros, que estão no mar, a caminho dos Estados Unidos. Nós temos nessa situação cerca de 30 mil toneladas, que dá um volume de quase 170 milhões de dólares, né? Que não sabemos ainda como será feita a tarifação desse produto. Se é feito da data da sua exportação ou se será da data da chegada ao porto americano, né? Se for da data da chegada ao porto americano, praticamente inviabiliza a entrada dessa carne no continente americano. Então, nós estamos muito preocupados com isso, por isso nós pedimos ao governo que a negociação tenha como medida urgente talvez uma postergação do início da validade dessa tarifação, para que a gente possa fazer o desembaraço desse volume que já está em trâmite para os Estados Unidos, né? Ou ainda que seja considerado a data do dia da exportação e não a data da chegada nos Estados Unidos para que seja feita a aplicação da tarifa. Isso tudo, claro, tem que ser negociado com os Estados Unidos, o governo entendeu isso da nossa parte. Nós aguardamos a negociação entre o governo brasileiro e o governo americano. E depois mostrar ao governo americano que, no caso específico da carne bovina, nós estamos complementando a produção americana, ajudando a combater a inflação de alimentos nos Estados Unidos e continuando dando acesso à classe média americana, à classe média baixa americana, ao consumo de carne de qualidade, né, através da mistura que é feita da carne brasileira com a carne americana e a produção de hambúrgueres, que, como eu disse, é um hábito muito comum nos Estados Unidos, né, e tem alta demanda. Então, a prioridade hoje é tentar essa postergação do início das tarifas. É claro, lembrando que o Brasil já paga hoje, com aquele adicional de 10% que teve alguns meses atrás, o Brasil hoje paga 36,4% de tarifa para exportar carne aos Estados Unidos.
Com esse adicional de 50, nós tiraríamos aquele 10 adicional, ficaria 50 mais 26,4. Então, seria 76,4%, o que praticamente fecha o comércio do Brasil com os Estados Unidos na questão da carne bovina. Então, a ideia é que haja uma prorrogação para que esses contratos em andamento não tenham prejuízo, as pessoas que já exportaram não tenham esse prejuízo e que depois seja renegociado a retomada das tarifas mais condizentes com a parceria de tantos anos entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, Roberto, alguns economistas apontam que os preços das carnes para o mercado interno devem ficar mais baratos em um primeiro momento. Isso procede? Isso é verdade? Não, essa informação não tem qualquer fundamento técnico, porque o que nós estamos exportando para os Estados Unidos, assim como o que nós exportamos para a Ásia, são cortes e partes do boi que não tem tanta demanda dentro do Brasil. O que é demandado dentro do Brasil é praticamente o traseiro do boi e os miúdos. Nós exportamos para a Ásia e o dianteiro também para a Ásia, mas agora para a América do Norte também, para os Estados Unidos. Então, a carne que nós exportamos para os Estados Unidos são recortes do dianteiro e o dianteiro em si para a produção de hambúrgueres, principalmente, né? Então, não é uma carne que tem tanta demanda no mercado nacional e, pelo contrário, se essa carne que não tem uma destinação óbvia, se os Estados Unidos não aceitar a nossa carne, essa carne ficará provavelmente no Brasil, prejudicando a rentabilidade do boi no Brasil e prejudicando a rentabilidade da indústria da carne bovina como um todo, fazendo com que, eventualmente, a gente tenha que até subir o preço do traseiro do boi no mercado interno. Então, é muito importante que a gente tenha a informação correta. A informação correta é que o principal mercado da carne bovina no Brasil, para a indústria brasileira, é o mercado brasileiro. Tudo que nós produzimos no Brasil, 70% fica aqui no mercado brasileiro. Nós exportamos apenas 30%. E nesses 30% que nós exportamos o dianteiro do boi e basicamente miúdos do boi. Então, a parte que o brasileiro consome, que é o traseiro, fica praticamente toda no Brasil para consumo próprio, garantindo a nossa segurança alimentar e fornecendo segurança alimentar para o restante do mundo também. Ju? Ora, presidente, é possível encontrar um outro mercado, no caso das carnes, que não seja o mercado americano ou é impossível? O que fazer, então, com esses estoques? Eu pergunto isso porque a gente falava com a Associação de Produtores de Mel, por exemplo, que é um produto que tem uma durabilidade maior, né? Não é tão perecível quanto a carne. Nesse caso, seria possível encaminhar isso que está ficando aqui no Brasil? Tem até um caso no Mato Grosso do Sul, né? Dos produtores cancelando ali o envio de carne para os Estados Unidos e enviar para outros países? Olha, hoje o Brasil exporta para 157 países no mundo. É claro que nós podemos tentar readequar isto para outros países, mas nesse volume que os Estados Unidos têm, lembrando que os Estados Unidos é um país de mais de 300 milhões de habitantes, né? Nesse volume que os Estados Unidos estava demandando, não tem nenhum mercado que absorva toda essa quantidade de carne. Então, vai ser muito difícil que a gente redirecione todo esse volume para os mercados que a gente já atende, né? Lembrando que nós já exportamos para esses países na demanda que eles têm. Então, para a gente redirecionar, a gente perderia preço, perderia oportunidades por conta de estar vendendo um volume acima daquilo que eles desejam importar. Então, o mercado americano hoje ele é muito balizador também do preço da carne no Brasil e do preço do boi no pasto. Então, é importante que a gente continue as negociações para que não tenhamos mais impactos na indústria da carne bovina brasileira. É muito difícil fazer esse redirecionamento. É claro, pode aumentar um pouco para a China, pode aumentar um pouco para outros países da Ásia, mas, havendo mais disponibilidade, podemos ter impacto no preço do boi no Brasil. Ok. Roberto Perosa, muito obrigado, viu, pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN e até a próxima. Grande abraço, foi uma honra para mim. Grande abraço, obrigado.